Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. E junto aqui com o Kansma, vamos falar a respeito de algo que faz parte da nossa vida, que é a nossa história. Muitas vezes a gente pensa na história somente o que está nos livros ou que passa em algum filme, mas todos nós temos a nossa história. E é muito importante a gente saber a respeito dela, saber a respeito do que a gente projeta para a nossa vida, de que forma nós falamos de nós mesmos para os outros, para a gente mesmo, para poder ter esses planos de vida, para poder ter esses planos de futuro. Justamente porque a nossa vida ela é muito, muito preciosa. E aqui na história a gente vai falar a respeito da história de vida. Começar a falar de história de vida, eu trouxe para vocês essa autora, chamada Carolina Maria de Jesus, uma mulher trabalhadora, como tantas e tantas pessoas que a gente pode ver e pode reconhecer. Ela falou nesse livro chamado Quarto de Despejo, essa frase: é preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Vejam só, basta olhar a imagem de Carolina Maria de Jesus. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher que morava numa favela em São Paulo. Estão vendo essas, que parece com as palafitas da gente aqui de Recife, né? Pois então, era um local como esse que ela vivia. Ela criava sozinha seus 3 filhos, catando papelão, fazendo diversos serviços para poder sustentar a família dela. E aí ela escreveu esse livro, né, Quarto de Despejo. E esse livro ele é chamado dessa forma por quê? Porque é muito comum aqui no Brasil, né? Isso só o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso, que é ter aquele quartinho pequenininho no fim da casa, no fim dos apartamentos, aquele quarto bem pequeno para as pessoas que fazem trabalho doméstico, chamado trabalho da empregada, né? O quarto da empregada. E em geral um quarto de mulheres, né? As mulheres que fazem esse trabalho doméstico. E aí nesse livro ela vai contando como era a vida dela. Ela fez em forma de diário. E através da escrita desse livro, ela contando como era a vida dela, morando em um local como esse, sustentando os seus filhos, é que ela alcançou uma projeção internacional. Carolina Maria de Jesus ainda é uma das escritoras mais lidas, né, no mundo. Não é tão lida aqui no Brasil, mas ela é bem conhecida em outros locais. E ela contou justamente da história da vida dela. Você conhece alguém que trabalhou, assim como Carolina, precisando recolher materiais que hoje em dia a gente usa para reciclagem, que fazia de tudo, se virava em 30 para poder criar seus filhos? Talvez você seja até uma pessoa dessa, que já fez qualquer tipo de trabalho honesto para poder sustentar sua família, para poder se sustentar. Então a Carolina, nesse livro, conta a sua história de vida. Mas vamos refletir a respeito da história de vida como um todo? Falar a respeito da história de vida é falar que tá aí essas imagens aqui do Recife, né? Umas pessoas no comércio, outra pessoa trabalhando, pescando no rio. É dizer que uma cidade se faz do seu povo. Então, o nosso povo, nós, não é apenas as pessoas que estão trabalhando no trabalho acadêmico, que estão aqui feito Kansma e eu no estúdio. Todas as profissões, elas são importantes. Então, essas pessoas que estão desde passando, vendendo no comérciozinho, estão trabalhando, pescando, o que for, são oportunidades que as pessoas têm para poder sobreviver. E essas oportunidades contam da história da sua vida. Então, falar da história de vida é falar que eu existo. E como é que se prova de que eu, Yolanda, estou aqui viva, estou aqui vivendo nesse momento, esse ano 2022? Tem várias formas. Muitas vezes a gente pensa a história somente como um livro didático, como eu comecei a dizer na aula, né? Ou com documentos, mas a história ela vai muito além. Uma coisa bem importante da falar da história de vida é falar, por exemplo, em diários. O livro da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, como eu disse, era um diário. Ela escrevia para ela contando como é que tinha sido o dia dela, como é que ela tinha conseguido o alimento dos seus filhos naquele dia, né? Então, os diários e vários outros diários famosos eram as pessoas que vão contando para si, né, o que é que estava acontecendo na sua vida. E aí, contava aquele tempo histórico, contava como é que as pessoas se vestiam naquela época, o que as pessoas escutavam, do que as pessoas gostavam. E aí são relatos de uma época. Então, uma pessoa que escreve um diário hoje, em 2022,
ela vai estar contando uma sociedade diferente de uma sociedade de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, né? Documentos pessoais, como fotos. Você pegar foto da sua família, você vai ver como as pessoas se vestiam diferente há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Aquelas fotos de casamento, vejam como eram os vestidos de noiva, a roupa dos noivos, né? Então, tudo isso são documentos pessoais, gente, que também contam a história. Jornais, músicas, literatura, tudo isso vai contando um fato histórico. Vejam essas imagens. Essa rua mesmo, hoje em dia ela mudou de nome. Ela era chamada Antiga Rua Barra. Essa foto é de 1880. Vejam, mais de 100 anos atrás, né? E agora, vejam como está a chamada Rua Barra. Ela é próxima, não é essa daí, né? Essa é no bairro do Recife. Então, vejam como a cidade mudou e a gente vê essa mudança através de fotografias. Então, a própria fotografia mostra algo que não existia tempos atrás. Se alguém viesse... vamos fazer um exercício de imaginação, que alguém viesse dessa época, de 1880, e visse o Recife de hoje, de 2022, iria ficar bem assombrado em ver as pessoas vestidas desse jeito, em ver as pessoas andando de bicicleta, ver as pessoas andando de carro, né? Porque são outros tempos históricos. Também tem locais que guardam a nossa história. Hoje eu trouxe o exemplo do Cais do Sertão. Por quê? Porque ele conta as histórias do nosso povo, aqui do nosso povo nordestino, do nosso povo pernambucano. Esse museu, gente, ele é muito, muito lindo, vale a pena você visitar. E você que é estudante da Prefeitura do Recife, pode visitar esse museu que você não paga a entrada, viu? Basta ir com sua carteira de estudante, que você vai conhecer um pouco da nossa história, desse local que guarda a nossa história gratuitamente. É um passeio maravilhoso, é um passeio diferente e incentivo vocês a conhecerem a nossa história e ocupar esses espaços, que esse espaço é um espaço nosso. Esses espaços da cidade, museus, cinema, são locais que são nossos, tá? Todos nós. Visitem, vocês vão gostar. Então, tá aí a imagem desse prédio que conta, inclusive, uma época da nossa história, é o Paço Alfândega, né? E vou deixar para vocês essa sugestão de atividade, que vocês vejam aí que seu professor ou professora pesquisem um trecho desse livro, Quarto de Despejo, que eu falei no começo da aula para vocês. Dê uma pesquisadazinha rapidinha aí na internet e vejam em que ele se parece e em que é diferente da sua realidade de vida. Eu acho que vai ter algumas coisas bem diferentes e umas coisas bem semelhantes. Façam essa pesquisa, debatam entre vocês, que vale a pena conhecer esse livro de uma pessoa, que é como nós. Abraço, viu, gente?